Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um relatório, tá? Programa em que a gente debate aí algumas notícias que chamaram a atenção ao longo da semana ou de algum tempo, tentando sempre trazer uma cosmovisão bíblica a respeito do assunto, tá bom? Então, bem, essa semana, né, se você acessou qualquer site, viu qualquer jornal, você deve ter visto aí toda aquela confusão do caso da influencer Mariana Ferrer, tá? E a questão do estupro e a situação que aconteceu, né? A controvérsia pegou muito mais fogo quando um veículo de comunicação, o Intercept Brasil, ele usou a expressão estupro culposo. Aí mais na frente lançou uma nota dizendo que os autos, né, do processo nunca tinham usado essa expressão, eles que usaram essa expressão para explicar para o público leigo, né, para usar a própria nomenclatura que eles usaram na nota que foi emitida. Só que até a explicação ter sido feita, toda a confusão já tinha sido armada. Tá? Então, bem, pessoal, eu não vou abordar sobre esse assunto. Tá? Ou seja, até algumas pessoas me perguntaram, poxa, o que o senhor acha tudo tal? Eu não vou abordar esse assunto, e até tenho que agradecer ao editor do programa aqui, que é o Nicolas, né, que o que a gente vai estar gravando hoje foi justamente fruto de uma rápida conversa entre eu e ele, né? Porque ele perguntou, vou até abrir um pouco, eu costumo dizer, abrir a cozinha, né? Ele perguntou se eu ia gravar essa semana, disse que eu estava na dúvida. Aí ele perguntou, ele falou assim, pastor, tem esse caso da Mariana. Aí eu disse, rapaz, aí eu falei, disse, rapaz, esse é o único caso que eu sei que eu não quero comentar. Por um motivo. Porque esse é o típico caso que basta amanhã vir uma notícia, uma câmera que não tinha um conhecimento, uma mensagem, um áudio, tá, que veio à tona, e aí tudo muda. Tudo muda. Basta um evento que surgiu, eita, descobriram um novo vídeo, descobriram uma nova mensagem de texto, um celular, e aí toda a história pode mudar de figura. Aí eu disse, então eu sempre acho precipitado, no calor do momento, você fazer comentário de que é isso, é aquilo, é não sei o quê, tá errado, é engano, porque pode mudar de um dia para o outro. E aí eu me lembrei de um caso que há 2 anos atrás, tá, um reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Cancelier, não sei se eu estou pronunciando o nome dele certo, ele foi acusado pela Polícia Federal, tá? E aí foi levado preso em uma prisão preventiva, fizeram revista íntima nele e tudo, tá? Acusado num desvio de 80 milhões de reais. Ele se matou. Ele se matou. E a PF fechou o inquérito por falta de prova. Só que no processo em que é acusado, né, nos tribunais da rede social, ai meu filho, já era culpado, já era safado, já era ladrão. Porque houve a denúncia. Mesma coisa agora. Estuprador, é safado, é ela que está inventando, e por aí vai, porque houve uma denúncia e não uma investigação de caso. Então, insisto, não vou comentar, não vou entrar no mérito da questão, do que aconteceu, do que não sei, minha opinião sobre o evento, porque a gente não sabe ao certo o que aconteceu. E pode mudar muito bem amanhã, nesse processo que ainda está sendo investigado e julgado. O que eu gostaria justamente, à luz disso, de trazer exatamente uma perspectiva, é exatamente a gente não ser rápido no julgar. Né? A gente vê na Bíblia, quando Cristo fala não julgueis para não serem julgados, né? Algumas pessoas interpretam isso até de um jeito equivocado, tá? Entendendo que eu não posso julgar nada nem ninguém, enquanto não é o caso. A Bíblia manda a gente ter um julgamento, na verdade, sobre tudo, à luz, com a ótica das Escrituras, a gente olhar para tudo e saber se aqui é certo, se aqui é errado. Então isso é um julgamento. Isso é um julgamento. Quando Cristo fala esse tipo de situação, é obviamente quando você não vai ter a guisa das Escrituras como algo certo ou errado, mas você olhando para o cenário e dizer, eu entendo que isso aqui é certo, eu entendo que isso aqui é errado. Por quê? Por causa do meu critério. Então, quando acontece esse tipo de situação, as Escrituras vão justamente dizer que a gente não deve seguir por esse caminho. E aí eu pego um ensejo para justamente comentar o que a gente não para, às vezes, para perceber. O advento da internet, da chamada internet 2.0, que é a internet participativa, em que você pode fazer um vídeo, você pode colocar onde todo mundo é um repórter,
Eu acho que trouxe várias coisas. Não foi só uma ou duas, né? Não tento ser tão assim minimalista. Mas tem duas coisas que eu queria destacar aqui. Uma muito boa e uma muito ruim que veio com esse advento. Uma muito boa, que você hoje pode se expressar da forma que você entender que deve. Ou seja, pode ter um canal no YouTube, você pode ter um canal no Instagram, você pode fazer um vídeo comentando notícia, comentando o vídeo, você pode divulgar o vídeo da sua igreja, você pode divulgar um vídeo do seu filho, ensinar tutorial de maquiagem. Isso é incrível. Isso é incrível. Algo que era impensado há 20 anos atrás. E hoje é o contrário. Alguns pensam até como carreira, ser youtuber. Né? Mas ao mesmo tempo trouxe um lado ruim. Tá? Que é o quê? Se eu tenho voz, eu sou obrigado a dar uma opinião e a minha opinião importa. Então, se eu vejo, eu tenho que dizer se está certo, se está errado, e a minha opinião importa. Se você discordar de mim, você está errado também, não sei o quê, tal. Então, veja, pessoal, esse caso que está acontecendo agora, para mim, é um grande reflexo de que como a gente não deve ser rápido para colocar julgamento sobre as pessoas. Ao contrário, a gente ter paciência, saber averiguar e não cair nesse justiçamento social que existe nas redes sociais. Para que mais à frente você não venha apagar Twitter. E esse é o tipo de coisa, como eu falei, que todo mundo já deu o veredito do que é certo e do que é errado no caso dessa moça. Aí, como eu falei, se amanhã vir uma notícia nova, ninguém que fez julgamento agora vai dizer: eu errei, foi mal, fiz um julgamento precipitado. Pouquíssimas pessoas vão ter a dignidade de fazer uma coisa dessa. Vão dar de leso, como a gente fala aqui no Nordeste, e passou. A gente não deve ser precipitado nos casos. Você não é obrigado a dar sua opinião sobre tudo. Nem tudo é carente de dizer assim, não, espera, aguarda. E aí quer ver uma coisa que é interessante sobre isso, eu examinando as escrituras, né, mas antes de examinar, só para fazer o link de novo com o caso do reitor, porque as consequências na vida de uma pessoa, elas podem ser trágicas demais, né? A gente não para pensar. Hoje a gente tem, para usar a palavra que se usa hoje, tem o bullying na escola, agora é o cyberbullying, que é o bullying virtual. Mas você imagina então a vida desse reitor, como ela acabou sem entenda. E é óbvio que eu não estou defendendo o suicídio. É lógico que não. É lógico que não. Mas para você ver como a difamação em cima dele foi tão pesada que o homem entendeu, como ele não tinha Cristo como sendo o alvo da sua vida, ele não há razão mais para viver. E abandonou a família e tudo. Infelizmente, tirando sua própria vida. A gente às vezes não para pensar que as nossas palavras, nossas ações podem trazer consequências nesse grau. Ah, pastor, porque ele foi fraco. Aí percebe o ponto. Ah, pastor, porque ele foi fraco, porque ele está errado mesmo. Ele não precisa, se ele era inocente, ele não devia nada. E é justamente esse tipo de situação que nós, como cristãos, devemos ter cautela. E aí, permita-me, né, dar um exemplo bíblico, tá, de algo que eu estou tendo o privilégio de expor, Gênesis, tá? E Gênesis, ele é um grande livro. Por exemplo, tem um teólogo que ele diz que todos os assuntos teológicos estão presentes em Gênesis de 1 a 11. Todos, a Bíblia inteira, você vai encontrar um microcosmo em Gênesis de 1 a 11, todos os assuntos. Então, quando a pessoa lê o texto de Gênesis, a nossa cabeça automaticamente vai procurar doutrina, teologia, criacionismo, tal, a doutrina do pecado, a imago Dei, a imagem de Deus no homem, e 1.002 coisas. Eu confesso que quando eu encarei o desafio de expor Gênesis, eu disse, rapaz, eu quero tentar expor como um livro. Ou seja, ver a sequência, a história que está sendo contada, os eventos que estão sendo narrados. E uma coisa é tão óbvia no texto de Gênesis, mas a gente não para pensar um pouco na consequência, na aplicação disso. Que é qual? Veja o primeiro assassinato na Bíblia. Acontece em Gênesis 4. Caim mata Abel. Veja que Deus não só não aplica a pena capital em Caim, como ele preserva a vida dele, se você ver lá o texto de Gênesis 4. Ele não só não mata,
como ele diz que quem mata Caim que vai ser vingado. Ele preserva a vida de Caim. Continuando o texto de Gênesis 4, você vai ver um descendente de Caim, chamado Lameque, que mata duas pessoas. Um porque pisou nele e um porque o feriu. Já mostrando que ele é vingativo. O mesmo caba que pegou duas mulheres. Matou duas pessoas. E veja que, de novo, Deus não estipula pena capital. Aí você passa 2 capítulos, vai para Gênesis 6, aí você vai ver que a maldade aumenta. Aí o que é que Deus faz? Restringe a idade do homem. A maldade continua aumentando, aí Deus manda o dilúvio. Após o dilúvio, quando Noé sai da arca, aí Deus fala: quem matar vai ser morto. Mas veja que Deus não aplicou isso aos 2 primeiros assassinos relatados na Bíblia. Isso me intrigou, porque o pecado era o mesmo: assassinato, tirar indevidamente a vida de alguém. Mas por que então Deus não estipulou a pena capital aqui em Caim, não estipulou aqui em Lameque, mas estipulou agora de forma preventiva em Noé? Ou seja, já aconteceu assassinatos aqui atrás, talvez tenha acontecido mais, mas que não são relatados nas escrituras. E aí, quando não tinha mais acontecido nenhum, Deus disse: quem tirar o sangue de alguém, o sangue dele será requerido. Aí eu fui estudar os outros, porque isso me intrigou. Disse, por quê? E eu gostei muito da posição de alguns teólogos que falam assim: isso é uma demonstração de como Deus tem paciência com a própria maldade do mundo. Eu disse, rapaz, é mesmo. E sabe por que eu concordei com essa visão? Por um simples motivo. Deus teve misericórdia para com a minha vida. Olhe para um parente seu, por exemplo, que ele não é crente. Veja que o próprio Deus, ele não estipulou a pena capital, mas ele já, para resolver o problema do pecado, desde Gênesis 3, ele já promete o descendente que vai ser picado pela serpente. E esse descendente é Cristo, que deu a vida, que pagou o preço capital pelo nosso pecado. Então isso já deixa claro que todo pecado, qualquer um deles, requer a pena capital em Cristo. Isso já deixa claro como o próprio Deus não brinca com o assunto que é pecado. Para ficar claro que o próprio Deus não brinca com isso. Mas eu quero chamar a atenção, olhe para uma vida sua, para a sua vida, para a minha vida, para a vida de um parente seu, de um amigo seu que não é crente. Ele justamente não foi destruindo ainda, por quê? A vida dele, a sua vida antes da sua conversão, estando longe de Cristo, era abominável ao Senhor, mas o Senhor teve misericórdia sua, e se você está em Cristo, tal que um dia ele transformou a sua vida. Ah, pastor, mas eu fui eleito nessa furação do mundo. É verdade, mas a sua salvação teve um dia na história que isso aconteceu. O seu amigo, seu pai, sua mãe, seu irmão, que não é convertido, você não sabe se ele é um eleito ou não. Mas você ora, ou deve pelo menos orar, todo dia para que Deus tenha misericórdia da vida dele. Para que Deus não impute a justiça sobre ele, mas sobre Cristo, para que ele possa ser salvo pelas obras de Cristo. Ou seja, o que você pede só para fazer o link com a notícia? Senhor, desconsidera as informações da vida dele. Olha para a informação de Cristo. Olha o que ele é agora em Cristo. Deus vai dizer, realmente, se ele está em Cristo e Cristo deu a vida por ele, é uma nova criatura. Não importa se ele é um assassino, estuprador, não importa se ele foi uma pessoa que foi estuprada, ele é uma nova criatura. O próprio Deus foi paciente para conosco. Ele é paciente com toda a humanidade para dar o seu próprio julgamento. O Apocalipse até relata isso, que os santos ficam lá, até quando, Senhor? Até quando? O nosso sangue não será vingado? E Deus, calma. Vai ser. Mas até lá, a cada dia, a cada chuva, a cada sol que nasce sobre a cabeça de toda a humanidade, é a prova que as misericórdias do Senhor se renovaram. Então, do mesmo jeito que o próprio Deus, nesse sentido, usa de misericórdia para com todo mundo, adiando, não é que é adiando, quando eu digo adiando o julgamento, não é que pode ser mudado, ele é inevitável. Mas ele pode só acontecer quando Cristo voltar.
Pode demorar bastante ainda, mas vai acontecer. Então, do mesmo jeito que a gente não seja apressado em fazer justiça social online. Está certo, tá errado, não sei o quê, e tu tá, pá, pá, pá. Não. Se você não tem nada a falar, não fale nada. Se você tem dúvidas sobre um evento, não fale nada. Ore por aquela pessoa. Uma coisa que eu tenho certeza, tá? O único mérito da questão que eu vou entrar é que essa mulher, a Mariana Ferrer, com certeza, independente do quê, independente se ela está inventando ou não a história, esse é meu ponto. Independente se ela está inventando ou não a história, ela deve ser alvo de nossas orações para que Deus tenha misericórdia da vida dela. Pronto. Se ela estiver inventando a história, ela deve ser alvo de nossas ações, nossas orações, para que Deus tenha misericórdia na vida dela. Se ela não está inventando a história, ela deve ser alvo de nossas orações para que Deus tenha misericórdia da vida dela. Pronto. Para que Deus, então, seja o vingador. Tá, pessoal? Então, que a gente possa ter cuidado. Tá? Você, em particular os mais jovens, que gostam de usar a rede social, Twitter, Facebook, Instagram, para fazer como um painel de debate, não faça. Tá certo? Não faça. Veja meus casos, converse com seu pastor, converse com alguém mais experiente, tá? Converse com seus pais. E que Deus nos ajude a aplicar isso, que não é fácil. Não é fácil. A gente sempre quer, em particular quando é o nosso caso, né? A gente sempre quer a justiça na hora. Então, aprender a descansar em Deus até nisso é difícil. Né? É difícil. Tá bom? Então, que Deus nos ajude a sermos misericordiosos, pacientes, tá bom? E não sermos rápidos em julgar naquilo que não carece julgamento rápido. Tá bom? Deus abençoe. Até o próximo relatório, pessoal. Tchau.